Por que os juros continuam altos e como isso afeta o seu patrimônio? Posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu que toda vez que a economia entra em um momento de incerteza, a primeira notícia que aparece é sobre a taxa de juros? Mas a pergunta que quase ninguém faz é: por que os juros continuam altos? O que isso tem a ver com o seu patrimônio? Olha, depois de muitos anos trabalhando no mercado financeiro e hoje atuando no mercado imobiliário, eu percebi que poucas pessoas conseguem conectar esses pontos. E quando a gente entende essa relação, a gente passa a tomar decisões muito mais inteligentes sobre o nosso dinheiro. Vamos começar pelo cenário que estamos vivendo hoje. Convivemos com uma taxa Selic de 14,25 ao ano, extremamente alta. Para quem não acompanha a economia diariamente, a Selic é a taxa básica de juros do país. É ela quem influencia praticamente tudo: o financiamento do imóvel, o crédito das empresas, o rendimento de diversos investimentos e até o custo do dinheiro na economia. Mas por que ela continua tão alta? A resposta está principalmente na inflação. O Banco Central trabalha com uma meta de inflação e, nesse momento, ela continua acima desse objetivo. Os índices oficiais mostram uma inflação próxima de 4,64. Mas eu gosto de fazer uma pergunta para todas as pessoas. Você sente que o seu custo de vida aumentou apenas isso? Quem faz compras para casa sabe que não. Os alimentos ficaram mais caros, o condomínio aumentou, o plano de saúde subiu, a escola dos nossos filhos ficaram mais caras, o serviço também. Então imagine uma família que gastava aí uns 10 mil por mês, vamos colocar como exemplo. Sem mudar o padrão de vida, ela pode passar a gastar 10.500 ou até 11 mil em pouco tempo. E muitas vezes a renda não cresce na mesma velocidade. Agora vem uma parte que poucas pessoas explicam. Existe um fator que o mercado acompanha todos os dias: as contas do governo. Imagine uma família que recebe 20 mil por mês, mas todos os meses gasta 25 mil. Como é que ela vai fechar essa conta? Normalmente pegando empréstimos. E o governo, ele faz exatamente a mesma coisa. Quando ele gasta de uma forma recorrente muito mais do que ele arrecada, ele precisa financiar esse déficit aumentando sua dívida. E é justamente nesse momento que o mercado começa a fazer uma pergunta muito simples: será que essa dívida vai continuar crescendo? Quanto maior essa preocupação, maior tende a ser a percepção de risco do país. E o que isso importa? Porque essa insegurança afeta toda a economia. Os investidores passam a exigir retornos muito maiores para emprestar dinheiro ao governo. E o custo do dinheiro aumenta. O câmbio pode sofrer pressão, as expectativas de inflação pioram e o trabalho do Banco Central para trazer a inflação de volta à meta fica ainda mais difícil. Por isso, muitas vezes, os juros precisam permanecer elevados por mais tempo. Percebe uma coisa importante? Não é apenas a inflação de hoje que influencia a decisão do Banco Central. É a expectativa da inflação de amanhã. A expectativa é algo extremamente poderoso na economia. Agora talvez você esteja pensando: mas o que tudo isso muda na minha vida? A resposta é simples: muda muita coisa. Com juros elevados, financiar um imóvel fica mais caro. As empresas investem menos, o crédito fica mais restrito, o consumo desacelera. Alguns investimentos passam a oscilar ainda mais, e isso acaba impactando diretamente a forma como o nosso patrimônio se comporta. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a tomar decisões precipitadas. Algumas vendem investimentos na pior hora, outras deixam de investir completamente, e há quem concentre todo o patrimônio em uma única classe de ativo, acreditando que encontrou a solução perfeita. Mas existe uma pergunta que eu considero muito mais importante do que qual investimento rende mais. A pergunta é: como proteger o patrimônio quando a economia muda de direção? Porque construir patrimônio é importante, mas preservá-lo é ainda mais. E é justamente aqui que entra uma diferença que poucas pessoas compreendem. Existe uma enorme diferença entre patrimônio financeiro e patrimônio real.
Enquanto alguns ativos sofrem oscilações diariamente, outros cumprem uma função completamente diferente dentro de uma estratégia patrimonial. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no próximo episódio, porque entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você organiza o seu patrimônio. Até o próximo vídeo.